Senhoras e senhores, estamos aqui com mais um episódio do nosso material, do nosso podcast, ou então para você que está vendo em vídeo, do futebol além do óbvio. Vamos debater o futebol de uma maneira diferente, com uma abordagem crítica e também complexa do assunto. O futebol pode ser visto de várias maneiras, não tem certo, não tem errado, e até o feio e o bonito podem ser analisados de maneira relativa, mas a gente pode trazer alguns pormenores que no final podem fazer total diferença no resultado final de um atleta, no resultado final de uma equipe, para decidir jogos e campeonatos. Bom, ao meu lado, mais uma vez, Rodrigo Leitão, para a gente falar hoje, Rodrigo, de um tema muito legal. Eu vou até ler mais uma vez, textualmente aqui, mais uma vez eu falo agora no ar, porque a gente estava conversando fora do ar, e é um tema muito complexo, Rodrigo. A gente vai falar o seguinte: o treino, 2 pontos. A preparação desportiva do jogador de futebol e o condicionamento de comportamentos de jogo. Então, esse é textualmente o nosso tema que, claro, nos dá um leque gigantesco para discutir, para analisar futebol. Rodrigo, então eu já te coloco a seguinte provocação, num tempo em que a gente tem falado muito aqui no Brasil de comportamentos coletivos de jogo, a gente tenta enxergar uma partida de futebol com ideias coletivas ali, defensivas, de compactação, uma linha, uma marcação zonal, com uma cobertura italiana, aquela cobertura da linha de 4, enfim, diagonais. Para atacar, a gente tenta enxergar se o time tem amplitude, se o time tem profundidade, se tem apoio, se tem mobilidade, se tem o terceiro homem, se viaja junto, enfim, várias coisas que a gente pode falar. Só que tudo isso, uma análise coletiva. Então, o que eu te coloco é o seguinte, Rodrigo, a gente já começa, ou já pode começar a tentar sair desse coletivo e tentar enxergar o indivíduo, tentar enxergar o jogador. Rodrigo, grande abraço, prazer mais uma vez estar aqui contigo. Grande abraço, prazer é todo meu. Vamos tentar deixar o assunto bem fluido, né? E com bastante didática e simplicidade, tentar trazer um olhar que parta realmente do jogador e que vá para o jogo sem descartar aquilo que a gente sabe, né? O futebol é um esporte coletivo, né, Capetes? E a gente, acima de tudo, vai assistir os jogos sempre com um olhar para tentar perceber o que está acontecendo com as equipes, mas lembrando que as conexões ali, o entrosamento entre os jogadores, essas coisas vão nascer de desempenhos individuais, de um entendimento individual do que é o jogo e de um repertório individual de cada jogador. Então, eu acho que passou do tempo para a gente focar nisso, né? A gente tentar entender o ser humano que joga e partir para uma análise do indivíduo, e sem descartar, né? Porque senão fica parecendo que estamos excluindo o jogo coletivo. Não é isso, é o contrário, é tentando fazer um todo maior que a soma das partes, mas no fundo, isso faz muito sentido se eu potencializar as partes individualmente também, porque aí sim, né, eu consigo maximizando as partes e a interação delas, criar um todo na magnitude que eu imagino que seja possível, né? Então, vamos partir do jogador para o jogo e para a equipe. Não, esse tema é muito interessante, Rodrigo, porque, pensando de uma maneira até simplista, jogadores melhores formam equipes melhores. E aí eu vou te colocar o seguinte. Primeiro, o que é, na sua opinião, esse jogador melhor? A gente tem várias maneiras. Um jogador, por exemplo, que tem o gesto técnico bem apurado, é agradável de se ver jogar. Esteticamente é legal. Mas hoje, se a gente pensar no mais alto nível do futebol, Rodrigo, o bom jogador muitas vezes não tem o gesto técnico mais apurado, mas ele resolve os problemas da melhor maneira. Ele toma as melhores decisões. Então, aí eu já te coloco, quando a gente começa a falar esse tema, eu li aqui o tema, e a gente começa a falar o treino, já vou te colocar e acho que você tem muito a contribuir. Como que o treino torna esse jogador, nesses aspectos que eu citei, de tomada de decisão, de inteligência de jogo, como que o treino potencializa esse jogador, Rodrigo? Então vamos lá. Partindo de uma coisa que você já falou aí. Antes de qualquer coisa, eu sei que isso é polêmico, né? A gente sabe, né, Carpetes, o quanto vem de pedra na vidraça, mas no final das contas é assim. O jogador está ali e o jogar bem, por mais que a gente possa dizer assim, são vários olhares, são várias maneiras de enxergar o que está acontecendo, né? Mas no fundo, uma coisa é fato, independente de qual seja o olhar. Jogador com bola, a intenção é que ele consiga manter para a sua equipe a bola até chegar no gol, ou que ele chegue no gol, quer dizer, que ele não desperdice a bola. Para a equipe que tem bola, mas não são jogadores que estão de posse, que eles consigam se organizar dentro do campo de maneira inteligente
para facilitar para esse cara que está com a bola e, ao mesmo tempo, achar espaços que também facilitem para eles, caso a bola chegue até eles, né? E que, se a equipe tiver sem bola, que cada um ali consiga, o mais rápido possível, protegendo o seu gol, retomar a bola do adversário. Ou seja, eu posso ter visões distintas do jogo, eu posso achar o que é bonito aqui, o que é bonito ali, mas isso que eu acabei de dizer, imagino que seja incontestável, na medida em que ninguém quer que o seu jogador perca a bola, ninguém quer que os jogadores da equipe que está com bola se posicionem mal e não ajudem o cara que está com bola, e ninguém quer que a equipe que esteja com a bola não faça o gol. Ou seja, falei um monte de coisa aqui que é difícil de refutar, né? Bom, dentro disso, como é que a gente faz? A gente tem que tentar perspectivar o que é a técnica, como você colocou. A técnica para o jogador de futebol, ela não passa pela beleza do gesto, que muitas vezes vai ser bonito de se enxergar, de se ver. E aí sim, a beleza, a gente vai poder colocar o óculos se a gente quiser. Mas, de certa maneira, a ação do jogador, técnica, ela pode ser muito distinta do jogador A para o jogador B para o jogador C e resolver o problema da mesma maneira, quando a gente está pensando com bola. E aí entra uma questão importante. Se não é a beleza do gesto, o que é? É a efetividade da ação. Então, claro, não precisa ninguém jogar pedra na gente, porque no final a gente quer que a ação seja funcional, efetiva, que ela gere desequilíbrio, que ela promova algo para o jogo, né? Eu quero que o jogador encontre um passe que ninguém imaginava, porque isso é ser criativo, isso é causar, isso é ser inesperado, imprevisível. Então a gente quer isso. Agora, se para isso você tem um recurso e eu tenho outro, por que não potencializar o teu recurso e potencializar o meu recurso? Por que eu tenho que copiar você, né? Então, dentro do treino, a primeira coisa é entender isso, que cada um de nós tem soluções que são nossas. E segundo, criar um ambiente de treino em que exista um desafio que seja individual e coletivo ao mesmo tempo, para que o jogador possa cumprir as ações com e sem bola, atacando ou defendendo, de forma efetiva individualmente e de forma efetiva coletivamente. Ou seja, a minha ação individual ela tem que contribuir para o meu grupo de jogadores. E a minha ação individual ela tem que ser benéfica para mim e para os meus companheiros ao mesmo tempo. Senão, não faz sentido, né, Capretti? Sim. Não, é isso. E eu já teve até material seu, Rodrigo, que você cita como exemplo o gol do Edmilson na Copa de 2002. Perfeito. Que ele dá meio que ali uma puxeta. Uhum. Aquele gesto, talvez, ele nunca tenha sido executado na vida do Edmilson. Perfeito. Mas ele estava tão concentrado ali e havia uma eficácia na ação dele para resolver o problema que apareceu, circunstancial, aleatório, que a decisão mais rápida que ele tomou acabou sendo a melhor. Perfeito, né? Perfeito. E aí, você que está assistindo aí, para não fazer mau uso daquilo que eu estou falando, é muito importante ficar claro. A gente quer que o cara passe bem. Ninguém aqui está falando que o cara não tem que passar bem, não tem que finalizar bem, não tem que driblar bem, não tem que cruzar bem. O cara tem que saber cruzar, tem que saber passar, tem que saber dominar. A questão aqui é a gente tirar de foco que só existe um jeito, um gesto perfeito para passar bem, dominar bem. Isso é muito individual, né? E dentro de um jogo que é imprevisível, porque é jogo. E se é jogo e é imprevisível, né, Capetes? Não faz sentido nenhum a gente engessar. E também não faz sentido nenhum a gente pensar que o não engessamento está indo em detrimento de uma responsabilidade coletiva. Não é isso, né? A gente tem que saber que a autonomia tem a ver com saber escolher. Não tem a ver com escolher qualquer coisa. Isso é autonomia. Saber escolher com responsabilidade dentro de um esporte coletivo. Agora, olha só, se eu olho para o indivíduo e se eu estou dentro de um treino, uma atividade que seja 5 contra 5, 8 contra 8, 10 contra 10, sei lá quanto contra quanto, mas eu estou olhando para o indivíduo, eu estou, numa sessão de treino, conseguindo desenvolver vários jogadores ao mesmo tempo de formas diferentes, ao invés de buscar um desenvolvimento único como se todos fossem iguais. E a gente trata as pessoas, não é no futebol, né, que a gente trata as pessoas como se fossem iguais. A gente acha que existe fórmula mágica, e não existe. Tá, então aí, Rodrigo, na última frase do nosso tema textual, assim, a gente fala condicionamento de comportamento de jogo.
Então, a gente está falando de condicionamento de comportamento de jogo, sempre num viés complexo. O comportamento de jogo, muita gente pode pensar, não, então você está falando de tática, ensinar tática para o jogador? Não, é a tática junto com a técnica, com a parte física, com a parte mental do atleta. Então, a gente está trazendo uma análise que, a partir do indivíduo melhor, você vai conseguir criar comportamentos de jogo para uma equipe também igualmente melhor, só que respeitando a natureza de cada jogador. É isso, Rodrigo? Perfeito. Na verdade, eu vou te contratar para falar por mim agora, Capete, porque você consegue juntar as palavras muito melhor do que eu. Mas é exatamente isso. A gente quer que a ação do indivíduo ela seja efetiva e que os seus companheiros, coletivamente, identifiquem a ação daquele indivíduo e consigam tomar decisões coletivas, quer dizer, individuais e coletivas ao mesmo tempo, que permitam comportamentos táticos coletivos que sejam efetivos e benéficos para a equipe, né? Um exemplo prático, vai. Imagina lá uma situação em que um lateral esquerdo, aí não sei se eu escolhi o lateral esquerdo porque sou canhoto, na verdade sou ambidestro, mas vou falar que sou canhoto. O lateral esquerdo, ele vai lá fazer uma marcação numa linha de 4, a bola está muito próxima da sua grande área defensiva e ele sai para marcar. E aí, no momento que ele sai para marcar, alguém do time adversário vem pelo meio, ali pela faixa central do campo e rompe a linha, né? E aí, questão número 1. Bom, entrou um cara nas costas do lateral por dentro. O que a linha faz? A opção número 1, a linha gira. Os zagueiros giram, o lateral oposto gira e virou um L. Então, quando o lateral esquerdo saiu para marcar, tem uma linha atrás dele formando um L. Ok. Opção número 2. O lateral ele não aborda a jogada, ele temporiza para a linha do meio chegar e dar o combate nesse jogador para fechar o espaço nas costas. Pronto. Opção número 3, ele sai para marcar e a linha não gira nas costas dele, mas alguém do meio campo da sua equipe acompanha esse cara que está infiltrando e esse cara, pronto, agora está marcado. Quer dizer, olha quantas opções. Se eu pensar numa organização coletiva rígida, só uma dessas opções serve. Mas se eu pensar numa ideia individual, não que seja aberta, mas responsável, o lateral esquerdo, na hora que percebe a jogada, ele decide naquele momento se o melhor ele é avançar, é temporizar, se ele chega ou não chega, se ele evita o cruzamento ou não evita, se o lateral direito percebe que ele vai chegar, mas melhor não fechar tanto porque a bola pode viajar do outro lado, se o zagueiro percebe que não preciso virar tanto porque não tem ninguém filtrando. Quer dizer, isso tudo auto-organizado, parte de uma decisão individual de um jogador e os outros lendo ao mesmo tempo. Não quero que pareça que isso significa assim, então faz de qualquer jeito que os caras resolvem. Eu quero, na verdade, que os caras resolvam, porque são eles que estão ali, mas eu tenho que potencializar no treino que eles resolvam. Sim. E sem engessar. Olha como o jogador vai ficar feliz, porque ele vai ter autonomia, eu não estou engessando ele, e ele vai, a partir do desenvolvimento do seu potencial, fazer o que é melhor na situação que aparece para ele no jogo. Será que esclareceu? Será, Capes? Com certeza esclareceu. E aí a conversa vai indo e eu vou pensando em várias coisas aqui. Para mim, o jogador inteligente, assim, a gente pode falar de inteligência, por exemplo. Para mim, ela não é inata, ela tem um ambiente que cria essa inteligência. Vale aqui ressaltar que um jogador toma muitas decisões em campo, que é uma tarefa que exige uma preparação mental, uma inteligência e uma concentração acima da média, né? Acima da média de outras profissões. Então, isso eu acho que é uma coisa que a gente tem que falar várias vezes, porque passa batido, né? Você achar que é fácil jogar bola e tem essa visão popular muitas vezes, que a gente aqui quebra, mas existe. Não, é fácil jogar bola e tal, todo mundo joga. Não é. A gente falar em alto nível, isso não é. Então, falar também em comportamento de jogo, melhorar o indivíduo, é algo complexo que cabe ali uma vasta gama de perguntas, questionamentos e indagações. Rodrigo, alguma coisa que você queira falar que eu não te perguntei sobre esse tema, o treino melhorando e condicionando o jogador para melhores comportamentos de jogo? Enfim, fica à vontade para as suas considerações finais e com tranquilidade, Rodrigo, pode destrinchar aí bem confortável com tudo que você queira, por gentileza. Tá certo. Bom, sem querer parecer folclórico, né? Porque o que eu vou falar agora pode né, ter uma conotação que não é aquela que eu quero que tenha, mas o futebol, como você disse, ele é difícil. E tem uma coisa que é importante.
aqui, ó, tá longe do pé. O pé tá lá embaixo, né? Então, assim... Cara, mas isso é bem legal também, hein, Rodrigo? Isso aí caberia muita coisa, porque parece óbvio, mas, cara, faz uma diferença. Por que é mais fácil mexer tudo com as mãos? Tem essa questão, entre aspas, geográfica do corpo, cara. Claro, claro. Então coordenar isso, sob o ponto de vista neuromuscular, bioquímico, é uma coisa que não é assim, não é qualquer coisa, né? E aí, levando em conta que nós estamos falando de um esporte em que as dimensões do terreno de jogo são muito grandes, que há muitos jogadores, que o terreno ele é, de certa maneira, instável, porque pode chover, pode estar escorregando, pode ter um buraco no meio do caminho. O implemento chuteira também, a tecnologia se desenvolveu. Poxa, é incomparável ao que é a chuteira hoje. Mas mesmo assim, eu tenho um implemento que está intermediando o contato do meu pé com a bola, né? Eu não estou botando o pé direto na bola, tem alguém ali, né? Então, são várias coisas que, na hora que o cara tem que tomar uma decisão, ele está tendo que mediar tudo isso, ele está tendo que ponderar tudo isso para escolher o que fazer. Só que essa escolha, ela é numa fração de segundos, e o que é mais importante, é uma escolha em que a resposta, a solução, ela se expressa em movimento. Então, quer dizer, a chance de ter algum ruído no meio do caminho, a chance de acontecer alguma coisa, de eu ter feito uma previsão errada, ela é muito grande, né? Então, o jogador de alto nível, ele chega no alto nível, e no alto nível o desafio ele é maior ainda, porque isso tudo que nós estamos falando, né, Capete, está elevando o nível de exigência. Quer dizer, não é mais rápido, é muito rápido. Não é mais com pressão de tempo, é muita pressão de tempo. Não é ter pouco espaço para acertar, é pouquíssimo espaço. E, às vezes, o cara não percebe que isso, o cara que está ali vendo, não percebe que isso é de uma amplitude gigantesca. Ou seja, se eu deixar de olhar para o indivíduo, eu estou cometendo, além de tudo, um grande equívoco. Por quê? Porque é nessa fração de pouquíssimo tempo, de pouquíssimo espaço, de muita pressão, de distância entre o sistema nervoso central com aquilo que vai acontecer com a bola, a coordenação neuromuscular, isso tudo numa fração de segundos. Se eu passo a desconsiderar o indivíduo e o que ele já tem, lembra, pessoal, a primeira mediação que ele vai fazer para tomar uma decisão é uma avaliação do que ele é capaz, dentro da percepção do que está acontecendo. Então, se eu esquecer de olhar para isso e desenvolver isso, eu tô provavelmente dando um tiro no meu pé. E lembrando que tem caras que são fora da curva, jogadores fora da curva, que eles superam isso. Eles superam o mau treino, eles superam, às vezes não é o mau treino, mas é o treino que não desenvolve ao máximo. Ele supera, porque ele é o outlier, né? Mas por que não a gente tentar chegar no máximo de todos, né? Claro, o máximo de alguns está aqui, né? O máximo de alguns está aqui, mas se a gente ficar longe do máximo, a gente não fez o nosso trabalho. Não, com certeza. E aí, Rodrigo, caberia um outro vídeo, uma outra gravação da gente falar que quem se destaca é porque existe uma entrega ali que ela é complexa também, integral ao processo, à carreira, no caso. Se o cara não comer bem, se o cara não dormir bem, ele não vai estar concentrado. Se o cara não tiver uma entrega mental ali no que está sendo feito, ele não vai chegar nessa alta performance. E eu vou além, né? Eu estou falando também do jogador que muitas vezes não se interessa pelo jogo, na hora que termina o treino, né? A gente falar das 10 mil horas de prática, ela não tem que ser só o cara jogando, o cara consumindo futebol. Então caberia até, eu já jogo no ar isso aí, a gente colocar, né? Será que o jogador hoje que se destaca, que chega no seu máximo, como você citou, Rodrigo, não é aquele cara que se entrega de corpo e alma na carreira em todos os sentidos? A carreira de um jogador vai depender do físico, porque ele depende do corpo para jogar, vai depender da cabeça, porque se ele não estiver bem psicologicamente, ele não vai ter essa entrega mental no processo de treino, que a gente está falando tanto nesse vídeo. Então, assim, acho que caberia a gente, num próximo momento, talvez entrar nisso, porque quem se destaca, muitas vezes, não é só o cara que tem o talento. Se o talento não for trabalhado, se o talento não for estimulado e mais, não for aproveitado pela própria pessoa que o tem, ele de nada serve, né, Rodrigo? Pois é.
E aí é muito interessante esse balanceamento das coisas, porque se a gente vai olhar para o indivíduo, é importante que o indivíduo ele tenha consciência sobre as coisas que podem fazer diferença para ele, né? Eu te diria uma outra coisa também, que de certa maneira a gente vive um ambiente, né, de forma geral, que às vezes contribui muito pouco para essa tomada de consciência, né? E por isso muitas vezes os indivíduos que se destacam são aqueles que, apesar do contexto, apesar do ambiente, ele consegue enxergar e projetar melhor o passo a passo. Agora, no fundo, cada vez mais, o alto rendimento ele se resume a detalhes. E não importa qual seja o detalhe, vai chegar um momento em que qualquer detalhe vai fazer toda a diferença. Hoje, às vezes, por uma característica da natureza do jogo de futebol, às vezes o detalhe fica muito evidente o quanto ele faz a diferença, mas às vezes ele passa batido e a gente nem percebe que ele poderia ter feito, né? Mas cada vez mais, com o afunilamento da performance dos jogadores, o desempenho das equipes, do altíssimo nível, as coisas estão acelerando cada vez mais rapidamente. O nível de jogo ele aumenta, as dificuldades aumentam, o espaço diminui, o tempo diminui. Então, cada vez mais é o detalhe da nutrição, do sono, da hidratação, enfim, são os detalhes que vão levar. E o treino, talvez um dos maiores aí, porque é nele que a gente visualiza muitas coisas ainda para a gente avançar, né, Capés? Não, com certeza. O sucesso, a vitória moram nos detalhes. Isso aí é no futebol, é na vida, é aquele detalhe, né? A lei do 80-20, a lei do Pareto, 80% dos resultados que você obtém vem só de 20% das ações, ou seja, de poucas coisas que você faz, vem a maior parte dos seus resultados. Eu me interesso muito também por esse tema, por isso que é um debate amplo e a gente traz aqui o futebol além do óbvio. Rodrigo, obrigado pela contribuição mais uma vez. Foi um prazer estar contigo aqui, Rodrigo. Prazer foi meu, um abraço e vamos para a próxima. Legal, maravilha então. Futebol além do óbvio, comigo Marcel Capretes, com Rodrigo Leitão. Obrigado pela sua audiência. Valeu, até a próxima.